fogo no milharal. Pegou fogo no milharal porque o que acontece? O Flávio Bolsonaro tinha duas advogadas. As duas estavam defendendo nesse caso das rachadinhas. Agora nós tivemos a revelação daquele áudio em que tá lá o Ramagem conversando com o general Heleno, o próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e as advogadas do Flávio Bolsonaro. Esse áudio é revelado e aí, obviamente, a imprensa vai procurar as advogadas para que elas possam dar explicações sobre o que aconteceu no conteúdo daquele áudio. E tem muita coisa acontecendo ali. E aí, qual é o problema? Onde é que está realmente o furdunço? Agora, hoje, anos depois, 2 anos, um pouco mais de 2 anos depois, essas advogadas não passam mais na mesma pinguela, como se diz em Minas Gerais. Não passa mais na mesma pinguela. Elas quebraram o pau entre si e elas estão rompidas. E uma desce a lenha na outra. Elas se odeiam fortemente. Elas se odeiam-se. E aí, vendo essa história toda, tá Flávio Bolsonaro vendidaço. Jair Bolsonaro tentando defender o filho, dando tudo certo no começo, mas aí depois pode dar tudo errado. Como se diz no português, voltar para trás, né? Pode voltar para trás. Tudo aquilo que avançou pode desavançar. E aí, no meio dessa história, a imprensa vai atrás de uma dessas advogadas e ela começa a dar com a língua nos dentes, que é exatamente esse vídeo que eu vou mostrar agora para você. Preste atenção porque ela deu uma entrevista para o Guilherme Amado, do Metrópolis. E observe bem algumas coisas que ela fala, olha só. Em relação ao que foi passado, se a ABIN determinou alguma coisa, quando eu soube daqueles relatórios, né, em que me chamam de doutora Juliette, eu disse o seguinte, assim, eu já tinha estado com a Receita, não tinha sido ideia da ABIN ou de ninguém, não, isso é uma coisa, quando eu tive acesso depois que isso tudo já tinha acontecido. Tive acesso a 3 relatórios desses, e que me pareciam, com todo respeito, muito tolos, muito tolos. Nenhum deles me pareceu ter nenhum tipo de... Bom, basta dizer que era um documento que talvez fosse da ABIN e que me dava um codinome de Juliette. Pelo amor de Deus. Então, assim, seja lá por que for, era uma decisão equivocada. Então, eu não tinha nem como olhar para aquilo e entender aquilo com seriedade. Então, eu nunca entendi que aqueles relatórios fossem relatórios da ABIN. Doutora, mas eu sei, Guilherme, eu sei que a minha ex-sócia te disse, eu sei, eu vi. Era isso, era exatamente isso que eu ia falar. Isso é muito importante, é muito importante isso que a senhora está falando, porque a senhora Luciana Pires, na época, disse a mesma coisa que a senhora acabou de dizer, né? Falou, quando eu telefonei para ela, falei que estava em posse de 2 desses 3 relatórios e li para ela no telefonema, ela confirmou espontaneamente, no telefonema ela disse que quem havia enviado esses relatórios havia sido o Alexandre. A senhora tomou conhecimento na época desses relatórios, com orientações para vocês, que a senhora acabou de dizer que não seguiu nenhuma delas, mas com essas orientações, a senhora tomou conhecimento? Ela me encaminhou por WhatsApp. Eu recebi isso da Luciana Pires. Agora, eu não tenho como dizer para você se isso foi escrito por ela, pelo Ramagem, pela ABIN, pelo Flávio, eu não sei. Não, isso, conforme eu falei, ela mesma disse na época que foi pelo Ramagem. Eu entendo, a senhora não tem como saber disso. Ela disse que isso é fato. Que ela disse para você que foi o Ramagem é um fato. Eu vi isso acontecendo, eu vi ela falando isso e é isso. Acredito que houvesse algum tipo de... alguma rusga entre os dois. Eu realmente não sei. Não chame uma advogada cujo nome é Juliana de Juliette. Que olha aí o que deu. A gente tá brincando aqui, mas qual é o ponto? Você percebe que a própria advogada fala, não, isso aqui é juvenil. Isso aqui é um negócio juvenil. Que é outra gíria também, que aí eu já não sei mais se você vai entender o que eu tô falando. Isso aqui é um trem, chupa-bico demais. Amador. Ela usa outro termo, que agora eu acabei de ver o vídeo e já esqueci. E ela, na verdade, mostra que tudo aquilo que estava envolvido ali era uma coisa ruim, pueril. E esse é o ponto. Gente, sabe qual que é a conclusão? Esse pessoal não sabe nem fazer corrupção direito. Até como corrupto eles são incompetentes. Até para fazer aquilo que eles mais... Porque eles são especialistas em corrupção. Bolsonaro é especialista nisso. E até nisso ele é ruim.
ele foi um militar expulso do exército, foi um deputado que não apresentou projeto, né, em 30 anos, é um projeto a cada 10 anos, e um presidente que matou pessoas, centenas de pessoas. Então, o que a gente está vendo é isso. E agora, por que eu estou trazendo esse vídeo para você? Porque é o que está por vir. O que está por vir? Você vai ver aqui nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre o envolvimento do gabinete do ódio com a tal ABIN paralela. Tem esse ponto importante que a gente vai falar nos próximos vídeos. Tem também o envolvimento que a Natuza Neri, a jornalista Natuza Neri, chama de strike na família Bolsonaro, que é um strike. Todo mundo cai. Né? Cai os filhos, o próprio Bolsonaro, esposa, todo mundo. E nós temos uma situação que aos poucos a gente vê a própria imagem do Bolsonaro sendo dilapidada, está derretendo. Hoje é quase que exclusivamente aquele bolsonarista fanático mesmo que defende, porque o resto já está realmente revoltado. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso, porque